Em Porto de Galinhas, as principais praias e vilarejos para se hospedar são a Vila de Porto de Galinhas, que é o centrinho onde estão as famosas piscinas naturais e muitas pousadas, a Praia do Cupe, de mar aberto e onde começam os grandes resorts, o Pontal do Cupe, com piscinas naturais e beach clubs, a Praia de Muro Alto, onde está a maioria dos resorts de Porto de Galinhas, Maracaípe, que tem um ambiente mais rústico, integrado à natureza e com muitas pousadas, e Serrambi, que tem um resort em uma linda praia com piscinas naturais. Olá, eu sou o Fred Presoto, do Dicas Onde Ficar, e esses 10 números aqui no mapa são a minha curadoria com os melhores hotéis, pousadas e resorts em Porto de Galinhas. Há desde pousadas até resorts all inclusive. Os links para você consultar os preços estão no QR Code, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O outro QR Code te leva até o guia completo no blog. E vamos começar pela Vila de Porto de Galinhas, que é o centrinho e reúne a principal infraestrutura turística e comercial do destino. A vila fica nessa área aqui, que tem muitas pousadas, então é uma área mais econômica para você ficar hospedado. Deixa eu aproximar aqui o zoom. Aqui na vila fica o calçadão de Porto de Galinhas, que faz a ligação aqui da rodovia e segue aqui até o trecho principal da praia. É um calçadão somente para pedestres, que concentra a principal infraestrutura turística, lojas, agência de passeios, bares, restaurantes e a principal área de movimento noturno em Porto de Galinhas. Já aqui na rodovia tem um comércio mais tradicional, postos de gasolina, supermercados maiores, lojas de materiais de construção. A praia aqui é o trecho mais movimentado, é a praia de Porto de Galinhas e aqui ficam as famosas piscinas naturais, acessíveis através de passeios de jangadas. O ambiente aqui é bastante movimentado e há uma quantidade enorme de barracas para atender os banhistas. Essa é a melhor área para se hospedar, para curtir a vida noturna a pé. Há muitas opções de bares e restaurantes, incluindo alguns bem famosos, como o Beijo Pirá e o Peixe na Telha. É muito fácil você se deslocar para outras praias e vilas, porque aqui também funciona como um hub de transportes. Tem os principais pontos de táxi, mototáxi, de vans, e a região também é atendida por aplicativos de transporte e a oferta de motoristas é bem grande. E a oferta de pousadas por toda a vila é enorme. A hospedagem 1 da minha curadoria fica aqui na melhor localização do centrinho. Ela está aqui a apenas 30 metros da onde fica o calçadão. Aqui o principal acesso até a praia. E tem um outro acesso aqui distante cerca de 100 metros. Vamos dar uma olhada na hospedagem 1. É a pousada My High Porto. Nota 9,4 no Booking. É uma das melhores pousadas de Porto de Galinhas e ela oferece um ambiente charmoso. Ela é voltada mais para casais e tem uma boa estrutura, com piscina, ofurô, sauna, academia, bar e restaurante. Ela tem um ambiente bastante charmoso e, como eu falei, está na melhor posição do centrinho de Porto de Galinhas. Os links para você consultar os preços estão no QR Code, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Lá no guia completo no blog, eu detalho melhor todas as áreas aqui do centrinho de Porto de Galinhas e tem uma lista com as melhores pousadas em cada uma dessas áreas, com um predomínio de pousadas simples e econômicas. Você acessa o guia completo pelo outro QR Code e o link também está na descrição e no primeiro comentário. Agora a gente vai para o norte aqui do centrinho de Porto de Galinhas e vamos ver a Praia do Cupe, que tem cerca de 5 a 6 quilômetros de extensão e vai até aqui o Pontal do Cupe, que a gente vai ver na sequência. A Praia do Cupe é de mar aberto e ela tem ondas bem fortes, principalmente nas marés altas. Então é uma praia com mar perigoso para banhos, com correnteza, e dá para entrar ali um pouco no mar quando a maré está mais baixa. O visual dela é bastante bonito e ela tem uma quantidade enorme de hospedagens, com muitas pousadas, hotéis e também resorts. Mais ou menos nesse trecho aqui começam os resorts de Porto de Galinhas. Mas o foco no Cupe não é o banho de mar, por conta dele ser mais forte, mas sim você curtir a estrutura do hotel ou do resort. E está numa posição relativamente próxima aqui do centrinho. O deslocamento é fácil, através de táxi ou aplicativos de transporte. A hospedagem 2 da minha curadoria fica a cerca de 2 quilômetros distante aqui do centrinho, e há uma opção aqui de um hotel econômico e pé na areia. É o Beira-Mar Porto de Galinhas Hotel. Um hotel 3 estrelas, nota 8,7 no Booking. Então o Beira-Mar é um hotel relativamente pequeno, ele fica pé na areia aqui na Praia do Cupe, que é uma praia de mar aberto, um visual bonito, mas ondas fortes. É uma praia mais tranquila, tá? Porque ela tem um menor movimento de banhistas. O hotel tem piscina, bar, restaurante e também um serviço de praia,
mas é um hotel simples para quem procura custo-benefício e com tarifas econômicas. Aqui ao lado da hospedagem 2 fica o primeiro resort, aqui o mais próximo do centrinho de Porto de Galinhas, que é o Armação Resort. Lá no blog eu detalho melhor aqui as hospedagens da Praia do Cupe, então se você quiser dar uma olhada no guia completo. E aqui tem uma sequência bem grande de pousadas, hotéis, como o Kembali, que é voltado para casais, estilo um hotel boutique, bem gostoso. Tem o Hotel Solar de Porto de Galinhas, um ambiente mais familiar. E aqui na Praia do Cupe tem diversas outras opções de hospedagens. E aqui também fica a hospedagem 3 da minha curadoria. É o The Westin Porto de Galinhas All Inclusive, nota 9 no Booking. E é um resort 5 estrelas, all inclusive, tudo incluído. E é um resort que tem um ambiente mais sofisticado, mais elegante. Ele é voltado tanto para casais quanto para famílias com crianças. Ele tem hospedagens em vilas privativas, bangalôs ou quartos. E ele é indicado para quem procura aí um ambiente mais elegante, sofisticado, uma gastronomia diferenciada. Ele tem uma excelente estrutura de lazer para adultos e para crianças também, incluindo spa e equipe de recreação. Aqui ao lado do The Westin fica o resort que ocupa a maior área aqui em Porto de Galinhas, que é o Enotel, que tem um parque aquático enorme. E seguindo aqui tem mais opções de resorts e hotéis, que eu detalho melhor lá no guia completo. E aqui a gente chega à hospedagem 4 da minha curadoria, que é mais uma opção de resort pé na areia aqui no Cupe. É o Vivá Porto de Galinhas Resort, nota 9 no Booking, é um resort 4 estrelas. O Vivá funciona no regime meia pensão, com café da manhã e jantar nas diárias. Ele tem um amplo conjunto aqui de piscinas, tá? Fica numa parte bem bonita da praia, mas ainda com mar bravo. Ele é famoso pela equipe de recreação. Então ele tem uma excelente equipe tanto para adultos e principalmente para crianças. É bastante elogiada pelos hóspedes. E é um hotel que tem uma ampla estrutura de lazer e atende aí tanto casais quanto famílias com crianças. A distância até o centrinho de Porto de Galinhas é em torno de 5 quilômetros. E o Vivá está no meio do caminho aí, entre o centrinho e Muro Alto. Os links para você consultar os preços estão no QR Code, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E aqui a gente finaliza então a Praia do Cupe e, como eu disse, lá no guia completo no blog tem uma listagem maior das principais hospedagens aqui na Praia do Cupe. E agora a gente vai chegar aqui no Pontal do Cupe. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho o zoom. O Pontal do Cupe é essa área aqui que fica na transição da Praia do Cupe com a Praia de Muro Alto. O destaque aqui são as piscinas naturais do Pontal do Cupe. Então a praia aqui ela tem características diferentes, o mar é mais tranquilo e na maré baixa formam-se essas piscinas que são facilmente acessíveis aqui a pé. As piscinas ficam cheias de peixinhos e é um dos melhores trechos para banhos de mar em Porto de Galinhas. Aqui ficam 2 beach clubs, um ao lado do outro. O mais famoso é o Bar da Praia e aqui também ficam várias barracas mais simples para atender os banhistas. Há um movimento de banhistas aqui, mas bem menos do que lá no centrinho de Porto de Galinhas. Aqui também é um dos principais pontos de parada para passeios de buggy. O Pontal do Cupe fica a cerca de 8 quilômetros pela estrada até o centrinho de Porto de Galinhas ou 6 quilômetros pela praia. Dá para caminhar porque as praias são contínuas. Aqui não tem estrutura de comércio e nem vida noturna, mas a região é atendida por aplicativos e táxis e são apenas 3 hospedagens aqui no Pontal do Cupe. Tem um hotel com bom custo-benefício aqui no interior do bairro, tem o Ocaporã Hotel, que é all inclusive pé na areia, e a hospedagem 5 da minha curadoria, que fica a cerca de 400 metros aqui das piscinas naturais. É a pousada Tabapitanga, nota 9,3 no Booking. E a pousada Tabapitanga, apesar do nome, ela tem porte de hotel e ela fica nessa incrível área pé na areia, bem pertinho aqui das piscinas naturais do Pontal do Cupe. Aqui o mar nessa foto está na maré baixa, mas na maré alta as ondas ainda são um pouquinho fortes aqui na frente da pousada, mas a caminhada é bem curta até aqui o Pontal. A pousada Tabapitanga é para quem procura um ambiente mais tranquilo, silencioso, em contato com a natureza. As acomodações são chalés e a pousada conta com piscina, bar e restaurante. Para ver as outras hospedagens aqui no Pontal do Cupe, dá uma olhada lá no guia completo no blog. E agora a gente vai vir para Muro Alto, que é a praia onde está a maioria dos resorts em Porto de Galinhas. Muro Alto tem cerca de 4 quilômetros de extensão e aqui é uma sequência de resorts, um ao lado do outro. Há desde resorts tradicionais, também há condomínios de flats e bangalôs com estrutura de resort, serviço de hotelaria e também há multipropriedades.
A distância até o centrinho de Porto de Galinhas é de cerca de 7 a 12 quilômetros. A região aqui também é atendida por táxis e aplicativos, mas tem um ponto importante aqui em Muro Alto, porque a praia é dividida em dois trechos completamente diferentes. Um ruim para banhos de mar e outro excelente. Então Muro Alto tem esse trecho aqui mais ao sul e a praia tem muitas pedras que inviabilizam o banho de mar. Esse trecho aqui também na maré alta, a faixa de areia praticamente some ou chega a sumir nas marés mais altas. E o trecho norte tem uma enorme piscina natural aqui que é excelente para banhos em qualquer maré. Eu vou comentar primeiro sobre esse trecho aqui mais ao sul. Ó, como dá para ver aqui, ó, é uma sequência de resorts e condomínio resorts, um ao lado do outro. Esse trecho aqui mais ao sul está um pouco mais próximo do centrinho de Porto de Galinhas e é a área que tem alguma estrutura comercial e de restaurantes fora dos resorts. Então aqui tem alguns empórios, duas galerias comerciais e alguns poucos restaurantes, incluindo duas unidades do Beijupirá. A hospedagem 6 da minha curadoria fica aqui nesse ponto. É o Samoa Villa Resort, nota 9,2 no Booking, e é um resort 4 estrelas, com meia pensão ou pensão completa opcionais. Então você pode contratar ou não o almoço e jantar. Um detalhe é que tem dois Samoas aqui em Muro Alto. Esse é o Samoa Villa Resort, o mais novo, inaugurado em 2025. Também tem o Samoa Beach Resort, que fica em outro ponto, e a gente vai ver na sequência. E o Samoa Villa Resort, ele tem como destaque essa piscina que simula aqui uma prainha artificial. Então essa prainha ela é bem elogiada pelos hóspedes, mas ele fica aqui ó, no trecho que é pior para banhos, ou praticamente inviável para banhos de mar de Muro Alto. Não sei se está dando para ver aqui na foto, ó, mas tem uma enorme barreira de pedras aqui que praticamente inviabiliza o banho de mar. O resort ele é novo, bem estruturado, tem uma excelente estrutura de lazer, tanto para adultos quanto para crianças, equipe de recreação também, e ele está distante cerca de 9 quilômetros do centrinho de Porto de Galinhas. Ó, a piscina tem brinquedos infantis, então é uma opção bem bacana aqui em Muro Alto. E continuando aqui, ainda nesse trecho de pedras aqui de Muro Alto, tem vários outros resorts aqui, incluindo o Summerville e o Nanai. O Summerville e o Nanai são um capítulo à parte. Na minha opinião, os dois melhores hotéis e resorts de Porto de Galinhas. Eu não coloquei eles aqui na minha curadoria, porque eles são resorts mais luxuosos e com preços mais elevados. E geralmente quem vai para o Summerville ou Nanai acaba fazendo uma viagem mais de resort, de passar os dias curtindo a estrutura dele. E acaba não sendo tanto o perfil do público que pesquisa aí onde ficar em Porto de Galinhas. Então, por isso, acabei optando em deixar eles de fora da minha curadoria. Mas, na minha opinião, pessoal, com certeza são os dois melhores resorts de Porto de Galinhas e estão também entre os melhores do Brasil. Exatamente aqui em frente ao Nanai, a praia de Muro Alto faz uma curva e dá sequência à enorme piscina natural, que é uma das mais famosas aqui da região de Porto de Galinhas e é um dos melhores trechos para banho de mar. O mar aqui é bem calminho, em qualquer maré, é muito bom, não só para banhos, para famílias com crianças, mas também para atividades náuticas, caiaque, stand-up. E assim como no trecho mais ao sul, esse trecho aqui ao norte também tem uma sequência de resorts, um ao lado do outro. Aqui você vai estar um pouquinho mais distante lá do centrinho de Porto de Galinhas, e aqui praticamente não tem infraestrutura de comércio ou de restaurante fora dos resorts. Nesse ponto aqui fica o Bar da Praia Muro Alto, que é um beach club aqui bem famoso e bastante movimentado, nesse ponto que também tem várias barracas mais simples para atender os banhistas. Então é o trecho mais movimentado aqui de Muro Alto, é ponto de parada de passeios de bug e também de pessoas que estão hospedadas em outros pontos e vêm passar o dia, pegar praia aqui em Muro Alto. Aqui ao lado fica o Porto Two Life, que é um resort multipropriedade que é considerado em 2026, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o maior resort beira-mar do Brasil, com 990 quartos. Lá no guia completo, eu detalho melhor ele e os demais resorts aqui em Muro Alto. E aqui também fica a hospedagem 7 da minha curadoria. É o Samoa Beach Resort. A hospedagem anterior era o Samoa Villas Resort, e aqui é o Samoa Beach Resort, um pouquinho mais antigo, mas nem tanto assim. Nota 9,1 no Booking, e ele fica então no trecho aqui que o mar tem um muro alto aqui, uma barreira de pedras, que protege e forma essa piscina natural, que é excelente para banhos em qualquer maré. O Samoa Beach Resort fica a cerca de 11 quilômetros do centrinho de Porto de Galinhas e tem uma excelente infraestrutura de lazer,
tanto para adultos quanto para crianças, equipe de recreação. Ele também tem meia pensão e pensão completa opcionais. Aqui a praia de Muro Alto, ó, com o mar bem calminho e o serviço de praia do hotel. Os links para você consultar os preços estão no QR Code, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E lá no Guia Completo no blog tem uma relação maior com os melhores resorts aqui em Muro Alto, incluindo opções de condomínios resorts, onde você fica hospedado em um flat ou bangalô em um condomínio com serviço de hotelaria. E agora a gente vai ao sul da Vila de Porto de Galinhas. Então, a Vila de Porto de Galinhas, o centrinho está aqui, e logo ao sul fica o vilarejo de Maracaípe, que tem uma atmosfera completamente diferente do que a gente estava vendo até agora. Maracaípe tem um ambiente mais selvagem, com muita natureza, e lá não tem hotéis, apenas pousadas. Então é uma das áreas mais econômicas para ficar na região de Porto de Galinhas. Maracaípe tem cerca de 2 quilômetros de extensão, e a distância aqui até a Vila de Porto de Galinhas é de cerca de 3 quilômetros, e esse trajeto pode ser feito de táxi, aplicativo, e também tem vans populares que fazem esse trajeto. E também dá para vir aqui pela areia da praia, é um trajeto mais curto, cerca de 1,5 km de caminhada. Maracaípe tem trechos diferentes. Eu vou comentar primeiro aqui sobre o centrinho de Maracaípe, que é logo aqui na entrada. Essa aqui é a avenida principal de Maracaípe, e aqui tem uma ruinha beira-mar. É uma ruinha bem simples, de areia. Aqui na avenida principal tem uma concentração de alguns comércios mais simples, bares e restaurantes também. Maracaípe tem uma noite que não chega a ser movimentada e muvucada igual do centrinho de Porto de Galinhas, mas o bacana é que tem alguns bares com música ao vivo, então tem uma vibe diferente, mais rústica, bem legal também. E aqui ficam os bares de praia mais estruturados de Maracaípe. Então o movimento maior na praia é nesse ponto aqui. O destaque é para o Bar do Marcão, que é o mais famoso. O mar aqui nesse trecho de Maracaípe tem ondas bem fortes, tá? Então ele é mais perigoso para banhos, mas Maracaípe é famosa por ter ondas boas para surf, inclusive cedia alguns campeonatos. Na maré alta, além de ficar mais forte, o mar avança e a faixa de areia fica bem curtinha, chega a desaparecer em alguns pontos. Essa área aqui do centrinho tem pousadinhas bem econômicas, lá no Guia Completo no blog tem várias opções aqui. E seguindo cerca de 400 metros do centrinho, a gente tem um outro ponto, que é a região aqui da Vila de Todos os Santos, que é essa área gramada aqui, ó, que tem uma sequência com alguns bares e restaurantes. Aqui também tem uma rua beira-mar, o mar também, ondas fortes aqui ainda nesse trecho, e na maré alta chega a desaparecer a faixa da areia. Aqui tem restaurantes para noite, alguns com música ao vivo, um ambiente bem bacana, mas o destaque aqui é o João Restaurante, que fica de frente para o mar, mas não tem serviço de praia e funciona durante o dia. A hospedagem 8 da minha curadoria fica pertinho aqui, cerca de 50 metros da Vila de Todos os Santos e de frente para o mar. É a pousada Maracabana Spa, nota 9 no Booking, é uma das melhores pousadas de Maracaípe. Ela tem uma piscina de frente para o mar, ela tem cadeiras e guarda-sol na praia aqui. Aqui não está dando para ver, mas tem uma ruinha beira-mar que passa aqui em frente. Aqui, a ruinha tá bem rústica mesmo. Então, Maracaípe tem esse estilo mais selvagem, mais rústico. Essa foto aqui eu acredito que seja lá no centrinho de Porto de Galinhas. E a pousada Maracabana, então, tem piscina, tem hidromassagem, tem sauna, bar, restaurante. E ela é famosa também por servir um café da tarde. E continuando aqui ainda em Maracaípe, a gente vai vir aqui cerca de 1 quilômetro, 1,5 km para o sul, porque aqui fica um outro ponto de Maracaípe que é conhecido como Pontal de Maracaípe. Então toda essa região aqui já está mais integrada com o Pontal, e aqui o mar ele tem a tendência de ficar vindo com ondas mais fracas, conforme a gente chega aqui onde o rio Maracaípe se encontra com o mar. Nessa área ficam várias atrações, aqui ficam as piscinas naturais de Maracaípe, facilmente acessíveis aqui a pé, mas também tem passeios de jangada, que vão aqui até as piscinas. Então, além das jangadas lá do centrinho de Porto de Galinhas, também tem aqui em Maracaípe um ambiente bem mais tranquilo, com bem menos turistas. O mar aqui ele avança na maré alta e a faixa de areia chega a subir. E aqui no lado do rio fica o principal local para assistir o pôr do sol em Porto de Galinhas. Então a visão aqui para o pôr do sol é excelente e tem uma concentração com barracas simples para atender os banhistas. No lado do mar ficam alguns restaurantes aqui com serviço de praia também. Ainda aqui no Pontal de Maracaípe tem a área de mangue.
que é bem bacana. Ela é acessível mais ou menos por aqui, tem uma trilhazinha. E aqui tem mais uma opção de passeio de jangada que navega aqui pelo rio Maracaípe, onde é possível ver cavalos marinhos. E por aqui fica o Bar do Galo, que é um bar bem rústico aqui no meio de uma ilhazinha do rio. No Pontal de Maracaípe ficam algumas das melhores pousadas aqui do vilarejo. Tem pousadas aqui no lado do mangue, mas a maioria fica aqui pé na areia. A hospedagem 9, ela fica aqui, é a pousada Chalés de Maracaípe, nota 9,3 no Booking. E a Chalés de Maracaípe ocupa essa área enorme aqui, pé na areia. Nesse trecho aqui do Pontal não tem rua beira-mar, tá? E o mar aqui, ele não tem ondas tão fortes como aqui no centrinho de Maracaípe. Ó, essa região aqui é da Vila de Todos os Santos, aqui o centrinho de Maracaípe e aqui o centrinho de Porto de Galinhas. E lá na frente, o Pontal do Cupe. E a pousada de Chalés de Maracaípe tem esse espaço aqui fenomenal, esse amplo gramado, jardim beira-mar. Tem duas áreas com piscina, essa aqui e mais uma aqui para o fundo. Tem um restaurante aqui de frente para o mar, com serviço de praia também. E a hospedagem é em chalés, bangalôs e suítes. Ela é para quem procura um ambiente mais tranquilo, ela é frequentada tanto por casais quanto por famílias, mas não tem equipe de recreação e não é um ambiente mais animado, é um ambiente sossegado para quem quer ir um maior contato com a natureza. Ela tem uma mini fazendinha também. Olha aqui a praia na frente aqui, um espetáculo, o mar aqui mais calminho um pouco. Os links para você consultar os preços estão no QR Code na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E lá no guia completo no blog tem uma relação maior com as melhores pousadas em Maracaípe. E agora, para finalizar o vídeo, a gente vai mais ao sul ainda, onde fica a vila de Serrambi. Então, Serrambi é essa vila aqui, ó. Ela fica logo depois aqui do rio Maracaípe, mas o acesso é por uma estradinha que dá a volta aqui no continente e tem cerca de 12 quilômetros de extensão. Então o trajeto até Porto de Galinhas leva cerca de 20 minutos. Os táxis aqui costumam cobrar mais caro para ir até o centrinho de Porto de Galinhas e a oferta de motoristas de aplicativo é bem restrita aqui em Serrambi. Então, de todas essas praias e vilarejos aqui de Porto de Galinhas, Serrambi é o mais isolado. Serrambi tem 3 praias. A praia principal é essa aqui, onde ficam algumas pousadas. Também tem a praia conhecida como Enseadinha, que fica aqui num condomínio. E aqui a melhor praia de todas, que é a Ponta de Serrambi, justamente onde fica o Serrambi Resort. Deixa eu aproximar aqui o zoom. O Serrambi Resort é um dos mais antigos e tradicionais aqui de Porto de Galinhas. Fica pé na areia aqui na Ponta de Serrambi, onde formam piscinas naturais na maré baixa. A praia aqui ela é excelente, o serviço de praia do hotel acontece aqui também, e você tem fácil acesso aqui às outras 2 praias vizinhas, a pé aqui pela areia. E vamos dar uma olhada então no resort. Ele é um resort 4 estrelas, nota 8,9 no Booking. E como eu disse, então ele fica aqui ó, na Ponta de Serrambi, que é uma praia espetacular e com piscinas naturais na maré baixa. Nesse lado aqui fica a praia principal de Serrambi e aqui a praia da Enseadinha. O Serrambi Resort ele tem uma ampla estrutura de lazer para adultos e para crianças. Ele funciona no sistema de meia pensão, com café da manhã e jantar incluídos. E ele tem esse amplo conjunto aqui de piscinas beira-mar. Como ele está mais distante, lá do centrinho de Porto de Galinhas, eu recomendo o Serrambi para uma viagem que você vai ficar mais instalado, para curtir o resort mesmo, tá? E não tanto para você turistar por Porto de Galinhas e por outras praias da região. O Serrambi também tem equipe de recreação para adulto e para crianças. Os links para você consultar os preços estão no QR Code, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E lá no guia completo no blog tem opções de pousadas aqui em Serrambi. Sempre que você for viajar, dá uma olhada no blog Dicas Onde Ficar. Lá temos guias completos de onde se hospedar em vários destinos do Brasil e do exterior. Esses guias te ajudam a entender os destinos, escolher onde se hospedar e também a planejar o roteiro das suas viagens. Um abraço e até o próximo vídeo.